Boa tarde a todos. Meu nome é Elisa Nolli e eu sou a coordenadora de desenvolvimento de negócios na Câmara de Comércio Brasil-Canadá. E é um prazer estar com vocês aqui hoje para o Canada Day CCBC Online Festival 2022. 1º de julho foi o dia em que o Ato Constitucional de 1867 foi assinado, estabelecendo assim a formação do Canadá. Para comemorar esta data, a CCBC reuniu seus parceiros e este ano traremos diversos eventos que abordarão sobre oportunidades de estudo, trabalho, imigração e empreendedorismo no Canadá. Falaremos agora sobre os benefícios de estudar e trabalhar no coração de Toronto, com a Marília Simões, a nossa parceira do Niagara College Toronto. Mas antes de passar a palavra para a Marília, eu gostaria de agradecer rapidamente os nossos parceiros: Fundação Estudar, Air Canada, Desjardins, Sud College, Universidade de Montreal, Universidade Canada West, Niagara College Toronto, Northwest College, RRC Polytech, Leicester School Board e Trent University. Marília, a palavra é sua. Obrigada, Elisa. Obrigada para todo mundo da Câmara de Comércio Brasil-Canadá pelo convite, pela oportunidade. Sejam muito bem-vindos para o nosso webinar. Vamos falar um pouquinho de Toronto e da Niagara College Toronto. Então, vou pedir para todo mundo que está assistindo para que fique super à vontade para colocar suas dúvidas, sejam elas relacionadas à cidade ou relacionadas ao college, alguma dúvida específica que você tenha. Tem um chatzinho aqui, eu vou pedir para vocês colocarem as dúvidas, que no final da minha apresentação eu vou abrir para a gente fazer uma discussão aí sobre as questões que vocês querem que eu aborde também. Então, sem mais delongas, vou começar aqui o compartilhamento da minha tela para a gente poder iniciar. Acredito que vocês já estejam vendo a minha tela em tela cheia, né? Então, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, para quem não participou ontem da nosso warm-up, meu nome é Marília, eu represento a Niagara College Toronto aqui no Brasil. Eu moro em Campinas, pertinho de São Paulo, e fico aqui justamente para dar um suporte local para os alunos brasileiros, né, para futuros estudantes que queiram ingressar na Niagara College Toronto e querem saber um pouquinho mais sobre o destino, sobre o college, como que faz para aplicar, quais são as oportunidades de bolsas de estudo. Então, eu estou aqui à disposição de vocês para realmente trazer aí as informações mais atualizadas do college. Bom, antes da gente começar a falar do college em si, acho que é super importante abordar o destino, que acho que muitas das pessoas que estão assistindo a gente aqui hoje ainda estão pesquisando, vendo qual vai ser a melhor cidade dentro do Canadá para estar fazendo o seu curso, estar fazendo seu intercâmbio e também possivelmente aí uma imigração. Então, falando um pouquinho de Toronto, Toronto é a maior cidade do Canadá, tem hoje quase 3 milhões de habitantes, e concentra aí mais de 200 nacionalidades. Então, a gente fala que Toronto é uma das cidades mais multiculturais do país. O Canadá, como um todo, é um país muito aberto para estrangeiro, com muitas possibilidades de imigração, porém, Toronto é onde realmente se concentra a maioria desses imigrantes, né? Então, é falado mais de 160 idiomas. A área da Grande Toronto, que é o que a gente chama de Downtown Toronto, ela é classificada como uma das cidades mais fáceis de conseguir emprego na América do Norte, com uma taxa de emprego de 95%. Então, é uma taxa de empregabilidade super alta, e eu gosto bastante de trazer esse dado sobre emprego, porque eu sei que essa é uma questão muito importante para muitas pessoas que querem fazer um curso no exterior, é essa preocupação. Será que eu posso trabalhar enquanto eu estudo? Com o que eu posso trabalhar? Mas vai ter oportunidade para mim? Então, eu gosto de trazer essa taxa justamente para trazer essa segurança, essa tranquilidade, porque Toronto, eu sempre falo brincando que Toronto você só não consegue emprego se você não quiser. O fluxo de economia é muito grande, inclusive é uma cidade que concentra 20% do PIB nacional dentro da cidade, né? Então, hoje as principais empresas, não só do Canadá, como da América do Norte, elas têm head office em Toronto, então eu posso citar algumas grandes empresas como a Apple, a Microsoft, o Google, Citibank, McDonald's, todas essas empresas são só alguns exemplos de sedes que você encontra em Toronto. Então, essa área, essa região central da cidade, ela tem um fluxo de economia realmente muito grande, o que faz com que a cidade seja a capital financeira e empresarial do Canadá. E falando em qualidade de vida,
Toronto ocupa hoje o posto de 11ª cidade entre as 100 melhores cidades para estudantes do mundo. Então, esse ranking, ele avaliou todos os quesitos que envolvem a vida de um estudante internacional. Então, qualidade de vida, qualidade de emprego, segurança, transporte, lazer. Esse ranking, ele junta tudo isso, e Toronto hoje está entre as 100 melhores cidades do mundo para estudantes internacionais. Falando um pouquinho de clima, que eu sei que muitas pessoas têm dúvida com relação a isso. Eu vou passar muito frio, como que é o clima em Toronto? Eu posso garantir para vocês, a gente até comentou isso ontem no Warm Up, que a gente passa muito mais frio no Brasil do que no Canadá. O Canadá como um todo tem uma estrutura muito preparada para o frio, então dificilmente você passa frio por lá, porque todos os lugares têm aquecimento, tem calefação. Toronto, inclusive, tem uma cidade subterrânea, que é muito bacana, assim, então, se estiver nevando, tiver muito frio, dá para você como se fosse um shopping realmente muito grande, com muita opção de gastronomia, de lazer, de cultura. Então, assim, realmente muito preparado para isso. Só que as 4 estações do ano em Toronto, elas são muito bem... elas são muito destacadas, né? Então, o verão em Toronto chega a fazer 38 graus, 40 graus, é um verão muito quente. E o inverno já cai bastante a temperatura, faz aí -10, -20. Então, as estações do ano, elas são bem marcadas, e por isso que eu consigo também passar essa tranquilidade de que, indo para Toronto, você vai conseguir ter a experiência completa do Canadá. Então, a parte do verão e a parte do inverno dá para aproveitar do mesmo jeito, com muitas atividades. Bom, agora eu gostaria só de falar rapidamente que eu vi que tem muitas pessoas que ainda têm algumas dúvidas das principais diferenças entre um college e uma universidade. Então, eu gostaria de trazer essas informações para vocês, até para que vocês entendam quais são essas diferenças e tomem uma decisão conforme qual é o objetivo de vocês dentro do Canadá. Então, os colleges, eles foram criados na década de 60, com o objetivo de ter uma formação mais rápida. Então, os cursos, eles são mais curtos do que um curso universitário, justamente porque eles são mais mão na massa, vamos dizer assim, né? São cursos mais hands-on e que têm uma inserção no mercado de trabalho com maior agilidade para contribuir com a economia local. Então, no Canadá, os colleges são extremamente valorizados, então eles têm essa característica de serem cursos mais curtos, com rápida colocação no mercado, com turmas menores. Então, dificilmente em um college você vai ver uma turma aí com 100, 150 alunos, como é bem comum em grandes universidades, justamente porque a gente tem essa preocupação em que o estudante, principalmente o estudante internacional, ele se sinta muito acolhido num ambiente acadêmico de sala de aula, e que o próprio professor conheça os estudantes pelo nome. Então, essa informação de turmas pequenas, ela é muito bacana nesse sentido. Os valores são mais acessíveis que um curso universitário, e basicamente assim, qual que é a responsabilidade dos colleges em frente ao governo canadense? É trazer habilidades para aquele estudante que os empregadores querem e estão procurando. Então, todo college, principalmente o college público, a gente tem a obrigação de trazer cursos e graduados que vão contribuir com a economia daquele local que o college está inserido. Então, vocês podem ter a segurança de que vocês estão fazendo um college, principalmente se ele for público, e aquele curso está sendo oferecido porque existe uma demanda de mão de obra daquele profissional que vai se formar naquele determinado curso. Então, a gente não pode oferecer um curso à toa. Todos os cursos são realmente muito pensados, organizados e elaborados para o mercado de trabalho. Então, isso também garante essa colocação mais rápida. Falando, então, da Niagara College Toronto, como o próprio nome já diz, Niagara College, o college surgiu na região de Niagara, onde estão as famosas cataratas do Niágara, que acho que todo mundo já ouviu falar. É um grande cartão postal do Canadá, uma região linda, que fica mais ou menos a 1h30 de Toronto. Então, o nosso college nasceu nessa região. E de uns anos para cá, a gente estendeu um braço da Niagara College para Toronto, no centro da cidade, mais especificamente, através de uma parceria entre o Niagara College e a Toronto School of Management, que é a escola que a gente divide a infraestrutura no centro de Toronto. O college é 100% público, então isso quer dizer que todos os nossos cursos são elegíveis ao famoso PGWP, acho que todo mundo já ouviu falar. O PGWP é o Postgraduate Work Permit, que é um visto de trabalho pós-estudo, que na província de Ontário, que é onde está localizado Toronto,
é possível, se você estuda em um college público, você pode solicitar o PGWP por até 3 anos e ficar por esse período no Canadá só trabalhando. Então, todos os nossos cursos são elegíveis para esse visto de trabalho. Então, hoje a gente está com esse braço em Toronto, que é exclusivamente o college que eu represento. Então, os estudantes que têm vontade de estudar na Niagara College, mas se identificam mais em morar em Toronto, que é uma cidade bem, com muito mais infraestrutura, né, do que a Niagara Falls, tem essa possibilidade. Então, todas as credenciais são oferecidas pela Niagara College. E trazendo alguns dados importantes, a nossa localização, ela é estrategicamente no centro de Toronto, nessa área de Downtown Toronto que eu mencionei no primeiro slide, que é onde estão concentradas as principais empresas. Então, esse fato da gente estar localizado no centro da cidade é muito bacana, porque faz com que os nossos estudantes, eles tenham acesso a grandes oportunidades de emprego de meio período, enquanto eles estão estudando, e depois que eles se formam, eles já estão habituados a frequentar, né, Downtown Toronto para que consigam algum emprego na área. Então, a localização ela é muito bacana, é um grande diferencial nosso em comparação com outros colleges, porque realmente você está perto de absolutamente tudo que Toronto pode oferecer, não só com relação a trabalho, mas também com relação a lazer, também com relação a turismo. A gente está, por exemplo, a 8 minutos a pé da Dundas Square. Para quem nunca ouviu falar, a Dundas Square é como se fosse a Times Square do Canadá. Então, é uma parte ali do centro cheia de telões, de tecnologia, de lojas, então é muito bonita. Claro, bem menor que a de Nova York, mas ainda assim com uma estrutura muito bacana. A gente está 8 minutos a pé, nossos estudantes vão para Dundas para almoçar e depois voltam para a aula, então é uma interação assim muito legal. Hoje nós temos mais de 3.250 metros quadrados de instalações recém-renovadas, com programas de alta qualidade, com experiência em mundo real. Na frente do nosso college tem uma estação de metrô, que é a College Station. Então, independente de onde o estudante mora, se ele mora no centro, se ele mora em áreas mais afastadas do centro, ele vai chegar ao college com fácil acesso. Então, isso é muito legal, porque o transporte público em Toronto ele é muito bom, muito eficiente, e o fato de você ter praticamente essa estação dentro do college, porque é tão perto, é só atravessar a rua, facilita bastante o seu dia a dia. E é também o que eu sempre gosto de ressaltar. Todos os nossos cursos, eles não são oferecidos diariamente, então não é necessário ir para o college todos os dias da semana. Normalmente, os cursos, eles são oferecidos de 2 a 3 vezes por semana, então isso também faz com que, se o estudante optar por não morar no centro, ele não tenha essa necessidade de ir até Downtown Toronto todos os dias. Porém, para os estudantes que moram no centro, é uma mão na roda, porque fica tudo muito perto. A gente está hoje com bolsa de estudos para estudantes internacionais, eu já vou entrar nesse slide para falar um pouquinho mais para vocês. Nossa matrícula é super acessível, nós somos um dos colleges com taxa administrativa mais baixa em comparação com outros colleges de Ontário. E trazendo aqui também alguns dados mais relevantes para vocês, a Niagara College está entre os top 10 colleges canadenses para pesquisa por 6 anos consecutivos e foi o número 1 em 2019. 88% dos nossos graduados estão empregados em até 6 meses após a conclusão do curso. Então, isso é uma taxa super alta, e isso já diz também o quanto o college prepara o estudante para um mundo real, para o mercado de trabalho real. E 91% dos empregadores, então a gente fez uma pesquisa com alguns empregadores que contrataram os nossos graduados para que a gente entendesse se a preparação do college estava legal, se estava atendendo às expectativas, se eles estavam realmente conseguindo essa inserção com conhecimento no mercado, e 91% dos empregadores responderam essa pesquisa se dizendo satisfeitos com essa contratação. Fechando aqui a parte de números, né? Então, também a Niagara College Toronto foi ranqueada como college número 1 em satisfação dos estudantes por 8 anos consecutivos. Então, essa liderança de satisfação dos estudantes foi uma pesquisa feita com outros 24 colleges da província de Ontário, e a Niagara College saiu em primeiro lugar. Então, a gente fica muito feliz com esse retorno que a gente tem dos nossos estudantes. No nosso canal do YouTube existem diversos depoimentos de estudantes que estão atualmente com a gente ou que já se formaram e que contam um pouquinho da experiência deles. Eu acho que vale a pena vocês acessarem e dar uma olhada também. Mas isso diz muito sobre o quanto a gente se preocupa não só com a qualidade de ensino, mas com a qualidade de suporte que aquele estudante vai ter, em termos de qualidade de professores, qualidade de serviços estudantis, suporte para conseguir emprego, suporte na parte de acomodação.
Bom, falando um pouquinho dos nossos cursos, em Toronto, hoje nós temos 7 programas disponíveis para estudantes internacionais. Deixa eu beber uma água. Dentre esses 7 cursos, nós temos 4 diplomas de graduação. Então, esses diplomas de graduação é como se fossem uma graduação tecnológica aqui do Brasil, então eles têm a duração de 2 anos, e com isso, o estudante pode solicitar um PGWP de até 3 anos, então a gente está falando de um projeto Canadá de 5 anos. 2 anos estudando e trabalhando, e você ainda não estuda direto, né, assim, batidão, do começo ao fim. Existem muitos breaks e férias entre um termo e outro, entre um semestre e outro, que faz com que o estudante tenha acesso à oportunidade de trabalho full-time nesse momento que ele não está estudando. Então, isso é bem bacana, porque realmente vocês podem começar a colocar em prática o que vocês estão aprendendo em sala de aula. Então, esses são os 4 programas que a gente tem hoje de graduação. E nós temos 3 cursos de especialização, que são os Graduate Certificates, que são os cursos de pós-graduação com duração de 1 ano. Com essa duração de programa, o PGWP é de mesma duração. Então, a gente está falando de um projeto Canadá de 2 anos. Então, falando um pouquinho aqui dos cursos, no nosso site, niagaracollegetoronto.ca, vocês conseguem ter acesso a todas essas informações que eu estou falando aqui. Então, vocês conseguem ver, por exemplo, as matérias que são ensinadas em cada curso. Isso até é uma coisa que a gente comentou ontem na live, da importância de você sempre olhar as matérias de um curso que você está interessado para ter certeza que aquele curso ele está de acordo com os seus objetivos acadêmicos e profissionais. Então, é sempre legal você ver o que realmente vai ser ensinado. Nesse primeiro curso, que é o nosso Business General, seria um curso de administração, de negócios geral. Então, ele dá uma base aí de administração que é bem interessante para diversas áreas. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que não necessariamente é formada em administração, você tem alguma outra formação, mas você quer aprender mais sobre negócios, você pode fazer esse curso. Ou se você é um estudante do ensino médio que está terminando o seu curso e quer iniciar a sua graduação, mas você ainda não quer se comprometer com uma graduação de 3, 4, 5 anos, é super bacana começar pelos diplomas, porque depois você também consegue eliminar créditos para fazer um bacharelado futuramente. Então, eu sempre falo que esse curso, ele realmente ele pode englobar diversos tipos de perfis de pessoas e atender essas necessidades. Então, ele tem a duração de 2 anos, todos os nossos cursos começam 3 vezes por ano, então a gente tem a primeira data de início, que é janeiro, a segunda, que é maio, e a última, que é setembro. O nosso segundo curso de diploma de graduação é negócios com foco em contabilidade. Então, para aquela pessoa que quer trabalhar como auditor, como contador júnior, trabalhar com a parte de finanças e que gosta bastante de matemática, esse é um curso bem legal, porque ele engloba matérias financeiras, mas também engloba matérias voltadas para negócios. Então, também tem a duração de 2 anos, as mesmas datas de início que eu comentei agora. O terceiro, eu acredito que esse aqui, para o pessoal que é brasileiro, é um dos mais procurados, é um que a gente mais recebe requisições. Então, seria o nosso diploma de negócios voltado com um major para vendas e marketing. Então, diversos tipos de segmento que dá para ser aplicado, dá para você ser executivo de contas, representante de negócios, analista de marketing, assistente de marketing, coordenador de vendas e marketing, gerente de pequenos negócios. Então, é um curso também que dá para ser aplicado em diversas situações. Também tem a duração de 2 anos e mesmas datas de início. E o nosso último curso de diploma de graduação é um curso da Niagara College Toronto, hoje é o nosso mais procurado, é o que enche mais rápido, justamente por ele ser relacionado com a área de TI. Então, é um curso de programação, para quem quer aí se especializar em desenvolvedor de database, desenvolvedor de web, engenheiro de software, desenvolvedor de e-commerce, suporte de hardware, software, enfim, é um curso bem bacana. Aqui eu tenho também pessoas que já estão formadas na área e querem seguir para essa parte de programação, e tenho também estudantes que estão agora se inserindo no mercado de trabalho e querem pegar essa base do TI. Então, é um curso muito legal, que também tem muita procura, então existe aí uma necessidade de uma aplicação bem adiantada. Se você tem interesse em fazer um curso de Computer Program com a gente, eu recomendo que a aplicação seja feita com 1 ano de antecedência, justamente para que você consiga as vagas, a vaga, né, no curso, e dê tempo de aplicar o visto.
Por exemplo, esse curso para intake desse ano de setembro e para janeiro do ano que vem, a gente não tem mais vaga, justamente porque ele realmente é muito concorrido em termos de vaga mesmo, não em termos de pré-requisito, mas porque é um profissional muito procurado não só no Canadá, como no mundo todo. E entrando agora nos cursos de pós-graduação, temos International Business Management, então é um curso bem legal de relações internacionais, para quem quer trabalhar aí como consultor especialista, trabalhar em bancos, com marketing internacional, vendas internacional. É um curso bem legal, que dá bastante base aí também de administração, quanto de negócios internacionais. Tem a duração de 1 ano, que são aí 2 termos. O segundo curso é para quem quer trabalhar com RH, então se você tem interesse em trabalhar como coordenador de benefícios, generalista de recursos humanos, recrutador de talentos, treinamentos, desenvolvimento, um coordenador de desenvolvimento e treinamento, coordenador de saúde dentro de uma empresa. Então, é também hoje um profissional muito procurado em Toronto. Todos esses cursos que eu estou mencionando formam graduados, formam profissionais que estão muito em demanda em Toronto, porém, eu posso dizer aqui com tranquilidade que o de TI e o de recursos humanos são hoje um dos top 5 mais procurados na cidade. Né? Se a gente pensar que essas grandes empresas estão em Toronto e um departamento de RH é necessário em todas as empresas, a gente pode imaginar a quantidade de vagas que tem hoje disponível. E o último curso que eu vou estar abordando hoje é de hotelaria e turismo. Então, para quem se identifica com essa parte de turismo, quer trabalhar na indústria de hotéis, de operações turísticas, com marketing de destinos, em convenções, em conferências, que é super forte em Toronto, já que a cidade é a porta de entrada para a maioria dos voos do Canadá. Então, a indústria hoteleira em Toronto é muito grande, a indústria de turismo na cidade, na região, tanto de Toronto quanto de Niagara, perto de Ottawa, perto de Montreal, ali é uma região de turismo muito forte. Então, também tem muitas possibilidades de emprego. Então, esses são os nossos cursos. Aqui eu já mencionei um pouquinho do PGWP, mas só ressaltando novamente, o PGWP, ele é um visto de trabalho em aberto concedido aos graduados de colleges públicos na província de Ontário. Então, se você fizer o nosso diploma de 2 anos, você tem até 3 do PGWP, como eu comentei no início, então são 5 anos de Canadá. Se você fizer um curso de 1 ano de pós-graduação, você vai ter a mesma duração do PGWP, então são 2 anos. O que a gente dá de possibilidade é para aquele estudante que quer ter um PGWP mais longo, mas quer fazer uma pós-graduação, é que pode combinar 2 cursos de pós. Então, você faz 2 especializações, e aí sim você tem a possibilidade de ter um PGWP mais longo, de até 3 anos, e sair com 2 certificações. Com relação aos nossos pré-requisitos, para os diplomas, é necessário que o estudante apresente todos os documentos que comprovem que ele se formou no ensino médio. Então, a gente precisa do certificado de conclusão, junto com o histórico de notas, tanto em português, que é o original, quanto traduzido para o inglês. E para os cursos de pós-graduação, é necessário ter pelo menos um ensino superior de 2 anos. Então, pode ser uma graduação, bacharelado ou um tecnólogo aqui do Brasil, contanto que esse curso tenha tido uma duração de 2 anos, a gente pode aceitar para o curso de especialização. Então, esses são os pré-requisitos acadêmicos. O que a gente precisa além da parte acadêmica? Nível de inglês. Então, o inglês, ele é fundamental, ele é seu cartão de visita no Canadá para tudo que você for fazer, inclusive para ser aceito no college. Então, para você ser aceito, admitido e ter uma vaga para você dentro da instituição, é necessário que você mande algum teste de proficiência que comprove que você tem o nível necessário para acompanhar as aulas, para fazer apresentações orais, para fazer apresentações escritas. Então, por isso que a gente exige esse comprovante. E aqui nessa tabelinha vocês conseguem ver todos os testes que a gente aceita. Então, basicamente, todos os testes oficiais que existem hoje, a Niagara College Toronto consegue aceitar. Então, Cambridge, IELTS, Duolingo, TOEFL, PTE, todos esses são aceitos. Eu dou uma ressalta maior para o Duolingo, porque ele é um teste que surgiu com mais força na pandemia, ele costuma ser um pouco mais tranquilo que esses outros testes que eu mencionei, e também é mais barato. Então, eu recomendo para quem ainda não tem, que faça o Duolingo, porque ele pode ser aceito pelo college. Então, o mínimo que a gente precisa para os cursos de graduação é 105 a 110,
que seria equivalente aí a um IELTS 6.0, com nenhuma banda menor que 5.5. E para os cursos de pós-graduação, o Duolingo tem que estar entre 125 e 130, que é o equivalente ao 6.5 do IELTS, com nenhuma banda menor que 5.5. Essas informações de inglês, vocês também têm acesso a essa tabela no nosso site. Então, se tiver alguma dúvida, quiser dar uma olhadinha com calma, essas informações estão lá abertas. Falando em inglês, se você é um estudante que ainda não tem o nível necessário para entrar direto no nosso curso, não se preocupe. A gente tem parceria com mais de 22 escolas de inglês do Canadá, que são essas que vocês estão vendo a carinha nesse slide. Então, fazendo um programa de Pathway, que basicamente é um curso de inglês preparatório para o ambiente acadêmico. Então, ele é um curso de inglês diferente do inglês cotidiano que a gente aprende no inglês normal, né, o General English. Ele é um inglês voltado para a sala de aula, que vocês vão aprender realmente questões acadêmicas, a fazer apresentações orais num formato mais formal. Então, esse programa de Pathway é esse preparatório para o college, pode ser feito em qualquer uma dessas escolas que vocês estão vendo aqui, porém, eu gosto de ressaltar essa aqui, essa coloridinha aqui, que é a TLG Live, que é uma parceira nossa, e com eles a gente consegue oferecer uma bolsa de até 5 meses de inglês gratuitos para quem precisa dar uma lapidada no inglês antes de entrar no curso principal com a Niagara College Toronto. Então, se vocês têm interesse e precisa fazer um pouquinho de inglês antes, me avisa, vou deixar meus contatos aqui que eu consigo passar mais informações dessa bolsa também. Além dessa bolsa super bacana, que é uma bolsa para inglês, a gente também está com a bolsa de estudo para a América Latina. Então, hoje, essa bolsa ela é concedida automaticamente, ou seja, quando vocês iniciam a aplicação para estudar com a gente, manda toda a documentação, vocês não precisam mandar nenhum documento a mais, somente o passaporte comprovando que é brasileiro ou qualquer outro residente da América do Sul, que aí sim, quando o nosso time for revisar e for te mandar uma carta de aceite, que é o que a gente chama de LOA, Letter of Acceptance, nesse momento a bolsa já vem aplicada direto. Então, é uma bolsa zero dor de cabeça, zero burocracia, que já é aplicada automaticamente. Hoje, para os diplomas de graduação e para os cursos de pós-graduação, a bolsa chega em $3.000 canadenses, que é a Bolsa América Latina. Então, a gente está falando aí de uma economia de quase R$12.000, né? Bastante coisa. E também existe uma bolsa de excelência acadêmica, que é de $1.000 canadenses, que não está mostrando aí no site, mas essa bolsa existe. E para aquele estudante que vai fazer um diploma de graduação, se ele concluiu o primeiro ano com notas acima de 80%, ele consegue essa bolsa de excelência para ser aplicada no segundo ano também. Então, a gente tem essas três tipos de bolsa, vamos dizer assim. Tem a bolsa do Pathway, de inglês, a bolsa direto de entrada, de América Latina, e também essa bolsa de excelência acadêmica que é aplicada no segundo ano do curso, para quem teve notas boas no primeiro ano. Falando um pouquinho de como a gente dá um suporte para os nossos estudantes. Dentro do college, a gente tem uma equipe, que é o nosso Career Services e Student Services, que são pessoas que estão lá justamente para dar todo o suporte para o estudante internacional. Então, com orientação acadêmica, com serviços de co-op, suporte, assistência para saúde, para seguro-saúde, então clínicas, hospital, se você estiver passando, está doente, não sabe o que fazer, como que aciona o seguro, a gente tem essa equipe lá para ajudar. Atividades sociais, então a gente sempre está fazendo atividades para interagir com os alunos fora da sala de aula, que são totalmente opcionais, mas é uma forma muito legal de fazer bastante amigos fora do ambiente acadêmico. A gente também ajuda com acomodação e com orientação. Então, essa parte de orientação profissional é algo que eu gosto bastante, porque a nossa equipe lá costuma ajudar muito com a parte de imagem pessoal, a desenvolver workshops de profissões, ajudar com currículo, práticas de entrevista, auxiliar no LinkedIn profissional. Então, todo esse beabá e esse suporte de realmente pegar na mão e falar, ó, vamos montar seu currículo dessa forma, tal lugar está precisando de emprego, seria legal você ir lá fazer uma entrevista. Todas essas oportunidades são sempre colocadas para os nossos alunos, desde o início do programa até a formação, até a graduação. Justamente por tudo aquilo que eu comentei no começo da apresentação. Nós temos essa responsabilidade de ter realmente pessoas graduadas que sejam inseridas no mercado de trabalho canadense e contribuam com o movimento da economia local. Então, desde o começo do curso, isso já é oferecido para o estudante.
Aqui vocês têm acesso a algumas das indústrias, das empresas que a gente tem parceria dentro de Toronto, que a gente faz as colocações de estágio e de co-op. Então, são muitas empresas, são mais de 20 empresas. Inclusive, a gente também sempre faz feiras de carreira. Inclusive, vai ter agora uma em setembro, presencial e online. Para quem quiser participar da feira online, entra no nosso site, vê mais informações e se registra. Essa feira de carreiras é muito legal porque ela conecta os empregadores com os nossos estudantes. E para finalizar, a parte de acomodação normalmente costuma ser algo que todo mundo tem bastante dúvida. Então, a gente também tem um departamento dentro do college que auxilia com essa parte de acomodação. Para quem já pesquisou sobre Toronto, já deve saber que o custo de vida em Toronto ele costuma ser um pouco mais alto do que em outras cidades do Canadá, justamente porque é a maior cidade com maiores oportunidades. É igual aqui no Brasil. Se você mora em São Paulo, você vai ter um custo de vida um pouco mais alto, mas você, em contrapartida, você tem a possibilidade de ganhar mais, salários mais altos. E em Toronto é a mesma coisa. São mais oportunidades de emprego com salários mais altos, mas que o custo de vida muitas vezes também acompanha. Então fica tudo bem, muito equilibrado. Mas eu sempre falo que Toronto tem orçamento para todos os tipos de bolso, seja você uma pessoa procurando algo mais simples, mais econômico, ou seja você uma pessoa que esteja procurando algo mais luxuoso, mais privado. Então dá para organizar qualquer um desses. Inclusive a nossa equipe dá esse suporte tanto para residências estudantis, que não são residências do college, né? Então, como a gente está localizado no centro da cidade, a gente não tem uma residência dentro da nossa estrutura, mas ao redor do nosso campo existem muitos apartamentos que a gente consegue ajudar os estudantes a dividir em quarto ou não, ou dividir o apartamento ou não, ou também opção de casa de família. Então, para quem quer ter essa experiência de dividir uma homestay, né, ver de pertinho como é a cultura canadense, morar com uma família local por um tempo, a gente também consegue fazer essa colocação. Só vale ressaltar que homestay, pelo fato do Canadá ser um país extremamente multicultural, muitas vezes as famílias que recebem os estudantes, elas não são necessariamente canadenses. Elas podem ser estrangeiros que né, são de outros países e migraram para o Canadá, eles têm passaporte canadense, mas não são nascidos lá. Então, acontece muito essa multiculturalidade e ela realmente está presente no Canadá como um todo, e em Toronto, então, nem se fala, é realmente muito forte. E até por isso também que eu acredito que o ambiente de trabalho em Toronto ele seja tão inclusivo, justamente por ter tanta diversidade. E é isso, pessoal. Minha apresentação acaba por aqui. Agora eu vou fechar minha apresentação para olhar as dúvidas que vocês possam ter. Então, agora é o momento para quem tiver alguma questão que quer tratar, a gente já pode tratar agora que a gente ainda tem uns minutinhos. Deixa eu olhar aqui o chat, só um minutinho, vamos lá. Boa tarde, fiquem à vontade. Boa tarde, Rodrigo Lima. Há disponibilidade para ir ainda em 2022? Ótima pergunta, Rodrigo. Para 2022, a gente só tem mais uma data de início, que é setembro, que está pertinho já, e infelizmente a gente não tem mais vaga para setembro, a gente já lotou. Isso acontece, sim, bastante, porque como a gente trabalha com salas de aulas pequenas e a gente só oferece 7 cursos, a nossa infraestrutura ainda não é gigantesca, então a gente tem um número limitado de estudantes que a gente pode receber e com isso os lugares lotam com muita rapidez. Então, para setembro desse ano e para janeiro de 2023, a gente não tem mais vaga, infelizmente. Mas para maio e para setembro do ano que vem a gente está aceitando. Então, se você quer estudar na Niagara College Toronto em 2023, eu recomendo que já comece a correr atrás para fazer sua aplicação, para dar tempo de você conseguir um lugar. Maitê perguntou qual a duração do curso. Maitê, os diplomas de graduação têm duração de 2 anos e os cursos de pós-graduação têm duração de 1 ano. Rômulo Souza, boa tarde. No caso de conseguir uma bolsa, isso não interfere na licença de trabalho de meio período ou é um ou outro? Não, Rodrigo, pode ficar Rômulo, desculpa. Pode ficar tranquilo que a bolsa não interfere em absolutamente nada, ela só vai interferir de você economizar dinheiro, só isso. Mas ela não interfere na sua possibilidade de trabalhar ou não. Isso é algo que o visto de estudante te dá, então isso pode ficar tranquilo, tá? Anitta, fiz uma pesquisa faz um tempo atrás e tem muito estágio não remunerado, que não é viável para muitos brasileiros. Como isso funciona? Sim, Anitta, você tem razão. A maioria dos estágios, enquanto você está fazendo o curso, eles não são remunerados, mas a gente tem que pensar um pouquinho mais para frente, né? A gente tem que pensar que a oportunidade do estágio, ela é o momento de você fazer o seu networking
e colocar em prática em um mercado de trabalho diferente do que você está habituado, que é o brasileiro. Então, os estágios, eles abrem muitas portas para você conhecer as pessoas certas, para que depois você seja contratado oficialmente e tenha uma oportunidade. Mas não são todos os estágios que não são remunerados, existem muitos que podem ser remunerados, tá? Não é uma regra geral. Eu não entendi o tipo de certificação desse college, seria equivalente a um curso técnico? Isso mesmo, Anitta. Os colleges, como eu falei no começo da apresentação, nós somos equivalentes às faculdades aqui do Brasil, então os cursos são equivalentes a um tecnólogo. Rodrigo, qual o nível de inglês e se há apoio para o aluno internacional? Eu acho que a hora que você fez essa pergunta eu ainda não tinha chego na parte de pré-requisitos, mas eu mencionei certinho, né? Então, para os diplomas, falando novamente, a gente precisa de um IELTS 6.0, para os cursos de pós-graduação, IELTS 6.5. E sim, existe apoio ao aluno internacional, como eu falei no final da apresentação, a gente dá suporte em todos os sentidos para o estudante. Igor, só confirmando, durante as férias pode trabalhar 40 horas semanais? Sim. Quando você não está estudando, ou seja, quando você está em break do seu curso, ou você está de férias, você pode trabalhar full time, não é nem 40 horas, é full time. Se você trabalhar mais que 40, pode trabalhar. E durante o período do curso, 20 horas por semana. Gabriel Cabral, como posso ter com que minha cônjuge me acompanhe? É legal você ter falado isso, Gabriel. Nós, pelo fato da gente ser um college público, quais são os benefícios para quem vai levar marido, esposa, filhos? Na província de Ontário, se o estudante principal está fazendo um college público, o cônjuge tem direito a aplicar para um visto de trabalho. Então, você poderia estar levando a sua esposa, a sua cônjuge, para trabalhar full time com visto em aberto. E se por acaso você tem filhos em idade escolar, ou seja, a partir dos 4 anos, essas crianças elas podem estudar em escolas públicas no Canadá, em Toronto. Então, é muito legal para quem leva a família, porque realmente você não tem que fazer investimento em um curso para o seu cônjuge e muito menos na escola para o seu filho. Esse benefício da escola, ele vai a partir dos 4 anos até os 18 anos de idade. Então, a partir do momento que o estudante que o filho do estudante fez 18 anos, ele se torna maior de idade e daí não é mais aplicado. Mas entre 4 e 18 anos, pode ter acesso ao sistema de saúde, ao sistema de educação público do Canadá. Igor Carmos, Graduate Certificate seria o equivalente a uma especialização? Perfeito, Igor, isso mesmo. Anitta, eu já tenho pós em negócios internacionais pelo Mackenzie. Para conseguir uma certificação, uma validação de diploma, eu posso pedir para eliminar algumas matérias? Eliminação de matéria, Anitta, é muito caso a caso. Você tem que mandar para a gente, quando você for aplicar, o seu histórico da sua pós-graduação, todas as notas e as matérias que você fez, e dentro do nosso time acadêmico, eles vão bater as matérias que você fez com as matérias que a gente oferece para ver se é possível uma equivalência e eliminação de matérias, mas isso não é garantido porque isso tem que passar com o nosso time acadêmico para avaliação. Isso ajuda na solicitação da bolsa? Essa bolsa que a gente tem, ela é para estudante latino-americano, independente do curso que você já tem, da formação e do seu background do Brasil. Então, não ajuda nem atrapalha. Igor Carmo, no caso de fazer 2 Graduate Certificates, qual seria o valor dos tuitions? Multiplica por 2? Isso mesmo, Igor, o nosso curso de pós-graduação com a bolsa aplicada, ele está saindo por volta de $15.000 anuais, que dá mais ou menos uns 7.500 por semestre. Cada curso tem essa duração, então se você for fazer 2 cursos, você vai investir o mesmo valor nos dois, 15 mil em um e 15 mil no outro. Rodrigo Lima, durante o Pathway posso imigrar com a família? Rodrigo, imigração é muito diferente de você ir com visto de estudante para estudar e depois ter o visto de trabalho, que é o PGWP. Imigração é um passo acima disso, que envolve muito outros fatores, né? Então, envolve aí o tempo que você está no Canadá, a sua formação, as suas experiências. Então, imigração é um assunto bem complexo, que eu não sou agente migratório, né? Eu estou aqui dando um aconselhamento educacional, mas para quem quer imigrar e não tem o perfil para aplicar direto para o Express Entry, por exemplo, que é um visto, né, de imigração que você vai direto para trabalhar, para quem não tem esse perfil, o melhor caminho para quem quer imigrar é através dos estudos em qualificações de colleges do Canadá ou universidades. Então, vale ressaltar que o programa de Pathway, ele é um curso de inglês, praticamente, né, um curso de inglês acadêmico, e não dá possibilidade de trabalho.
Então, enquanto você está fazendo o Pathway, você não pode trabalhar, seu cônjuge não pode trabalhar e seus filhos não têm acesso à escola gratuita. Isso só fica possível a partir do momento que você inicia o seu curso de Higher Education dentro de um college ou de uma universidade. Durante o Pathway ou qualquer outro curso de inglês, isso não é possível. Isso é uma regra do governo canadense, tá? É do visto de uma forma geral. Bianca Oliveira, a bolsa de entrada é apenas para o primeiro ano? Isso mesmo, Bianca, perfeito. Ela é apenas para o primeiro ano e no segundo ano a gente tem bolsa de excelência acadêmica. Então, se o estudante for bem no primeiro ano, ele consegue ter uma bolsa no segundo ano também, mas ele precisa ter tido notas altas. Maitê, como é o alojamento? Então, Maitê, depende muito do tipo de alojamento que você quer. Então, existem acomodações mais luxuosas, acomodações mais budget, mais simples, então depende muito. E a nossa equipe que ajuda, você vai falar quanto tempo você quer, qual o tipo de acomodação que você quer, e a gente consegue ajudar com algumas opções para você avaliar. Thalisson Bruno, qual o site onde encontramos mesmo? Pessoal, para quem quiser entrar no nosso site, ver com mais calma a grade dos cursos, os valores, pré-requisitos e tudo mais, é www.niagaracollegetoronto.ca, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma dúvida. Teria algum curso focado... Ah, Patrícia, tem algum curso focado em design ou UX? Não, desculpa, Patrícia, a gente não tem. A gente tem cursos mais focados em negócios. Em design não oferecemos. João Arruda, a inscrição para a TI seria por onde? Termino minha faculdade e quero reservar para o final de 2023. João, eu vou colocar meus contatos aqui, meu e-mail e meu WhatsApp, não só para o João, mas para todo mundo que tiver dúvidas e quiser conversar direto comigo para iniciar a aplicação e saber um pouquinho mais, vocês podem me contatar. Então, eu vou deixar aqui, vou terminar de ler as perguntas, tem bastante pergunta e a gente só tem mais 5 minutos, e aí vocês podem me contatar diretamente. Bianca, o valor dos cursos estão disponíveis no site? Sim, Bianca, eles estão disponíveis, só que eles não estão com a bolsa aplicada, tá bom? Então, o valor que vocês vão ver no site é o valor que a gente tem para todos os mercados, lembrando que a gente vai ter a bolsa, que para vocês, alunos brasileiros, é aplicado em cima desse valor. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Precisa fazer um curso de inglês geral de 6 meses. Marcondes, essa pergunta eu acabei de responder para outra pessoa, mas eu acho que vale ressaltar. O Marcondes está perguntando se é possível fazer um curso de inglês geral no college e conseguir uma permissão para trabalho. Não. Curso de inglês no Canadá não dá permissão de trabalho. Então, você pode sim fazer um curso de inglês, mas você não vai poder trabalhar enquanto você estuda. Você só pode começar a trabalhar quando você começar o seu curso de Higher Education, que seria um diploma ou uma especialização. Bruna, existe limite de idade para admissão? Existe um mínimo que é 18 anos, limite de idade não. Eu já tive estudantes aqui, eu estou inclusive com estudantes de 52 anos, apesar da nossa faixa etária mais comum é de 20 a 35, mas a gente tem estudantes mais maduros e tem estudantes mais novos, de 18 a 19 anos, então não tem de tudo. Gabriel, as bolsas, elas são aplicadas diretamente quando você faz a solicitação no college, pode falar comigo que eu te ajudo também. Caio Rocato Perco falou que ele já está com visto aprovado e quer trocar de instituição. Fala comigo, Caio, que a gente tenta encaixar seu caso, é possível sim. Rodrigo está perguntando de forma de pagamento, acho super importante eu falar. Elisa, você me corta que a hora que eu tiver que sair, que eu acho que eu só tenho mais 3 minutos, mas tem bastante dúvida, mas se eu puder estender, você me fala, tá? Rodrigo, você perguntou formas de pagamento. Pelo fato da gente ser um college público, as formas de pagamento são por semestre. Então, você acerta o primeiro semestre aqui do Brasil, tira seu visto, viaja para o Canadá, e antes de você iniciar o segundo semestre, você paga o segundo semestre. Então, vai pagando assim, semestral. Bianca também está perguntando se tem algo na área de educação. No meu college, não, Bianca. Traduções para matrícula incluso? Não, Rodrigo, traduções são feitas à parte. Legal, gente, acho que eu respondi tudo. Então, tá aqui o meu contato, vou colocar aqui meu e-mail, anotem aí. Quem quiser saber um pouquinho mais, dúvida muito específica, tem interesse em fazer a aplicação, me avisa, manda um e-mail para mim, conversa comigo, vai ser super prazer ajudar vocês.
Então, tá aí meu e-mail, fiquem à vontade para me contatar. Última dúvida do Gabriel, é 3.000 anual ou 3.000 por semestre? 3.000 de bolsa anual, Gabriel. E com isso, eu acho que eu preciso encerrar aqui, senão a gente não tem outra pessoa para começar agora. Mas queria agradecer muito a presença de todos vocês, muito obrigada pelas perguntas, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se identifiquem com Toronto e com a Niagara College Toronto, eu estou à disposição aqui no e-mail. E Elisa, pessoal da Câmara de Comércio, muito obrigada de novo pela oportunidade. O pessoal estava empolgado hoje, hein, Marília? Que bom, assim que eu gosto, gente. Vocês são produtivos, o pessoal perguntando, eu gosto assim, tem que perguntar mesmo. Eles estão falando que não está aparecendo o e-mail. Será que eu mandei errado? Peraí que eu vou mandar de novo. Acho que eu mandei acho que você só tem que para os colocar lá panelistas. para todo mundo. Você deve ter colocado, acho que só para mim. Mandei de novo, pessoal. É marilia.simões@niagaracollegetoronto.ca. Fiquem super à vontade para me contatar, que eu prometo que eu tento responder o mais rápido possível. Ótimo, então, Marília, em nome da CCBC, muito, muito, muito obrigada. Quero te agradecer, quero agradecer o Niagara College Toronto também, em especial, obviamente, você. Sua apresentação foi fantástica e foi muito bom ouvir um pouquinho sobre Toronto, as possibilidades para os brasileiros. Eu morei em Toronto por 3 anos e a cidade é realmente incrível. Maravilhosa, né? Eu sou suspeita. Muito, muito bacana, é muito legal e, enfim, muito, muito obrigada pela parceria. Eu gostaria de convidar todo mundo que está aqui também para acompanhar o próximo painel, terá início daqui 10 minutinhos, às 16 horas, e a gente vai falar um pouquinho sobre as opções de programas de graduação, pesquisas acadêmicas e aulas de inglês, com o nosso outro parceiro, Northwest College, que é localizado na província de Alberta. Então, muito obrigada, esperamos contar com a presença de todo mundo e nos vemos já já. Obrigada, Marília. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau.